Pessoal, hoje Lauro Jardim, no jornal o Globo, cravou, tá? Polícia Federal está prestes a indiciar Bolsonaro, Braga Neto, ex-ministros e ramagem por golpismo. E tem até a data aqui, tá? A Polícia Federal vai concluir na segunda quinzena deste mês, agora de setembro, o inquérito que apura a articulação para um golpe de Estado em 2022. A investigação detalhará uma teia de conexões entre diversos órgãos do governo Bolsonaro trabalhando para impedir a posse de Lula. Jair Bolsonaro será indiciado, assim como vários outros de seus ministros, incluindo o general Braga Neto. O indiciamento será tipificado como tentativa de golpe, assim como está descrito no Código Penal. Hoje, na capa da Folha de São Paulo, teve uma entrevista importante, tá, do Barroso. A gente vai tratar desse assunto, o que ele falou ali na conclusão do inquérito das fake news, não está longe, tá? Mas eu quero começar aqui pela capa do Globo de hoje. Porque aquela canalice que veio com força em 2022, né, dos bolsonaristas, patrão, o cara chega lá e obriga o funcionário dele a votar no candidato bolsonarista, tá? Obriga fazendo ameaças, oferecendo dinheiro, inclusive mandando o funcionário filmar o voto na urna e apresentar para o chefe na segunda-feira, dia de trabalho, tá? Então é isso mesmo, pessoal. Os nossos guerreiros da liberdade, que estão agora lá esbravejando por conta da retirada do ar do Twitter, eles pouquíssimo tempo atrás, 2 anos atrás, eles além de pedirem tortura, golpe de Estado, fechamento do regime com Bolsonaro ditador, tudo isso, eles ainda coagiam as pessoas, né, tirando a liberdade do voto das pessoas. São esses os nossos guerreiros pela liberdade. Então tá aqui a matéria do Globo. Vai votar em quem? Casos de assédio eleitoral em empresas e órgãos públicos chegam a 153 e superam 2022, ou seja, Bolsonaro lançou a moda, mas pegou. Então tá aqui, a maior parte dos casos que já chegam à Justiça do Trabalho ainda é referente às eleições de 2022. Um deles se refere a uma ação civil pública movida contra a SLC Agrícola. Segundo o Ministério Público do Trabalho, o dono da empresa de Santa Filomena, no Piauí, convocou 34 dos 95 funcionários para trabalhar no dia do segundo turno da eleição, impedindo-os de votar. Além disso, os empregados relataram a oferta de R$500 para que votassem no então presidente Jair Bolsonaro. E eles relembram algo importante, né? Que esse cidadão aí, Luciano Hang, que está na tela, ele é o leading case do Brasil, né? Em maio, uma decisão considerada como um parâmetro, o TST confirmou a decisão que obrigou a varejista Havan a indenizar um funcionário que for obrigado, com outros colegas, a assistir lives do seu proprietário, Luciano Hang, nas quais ele induziu o voto em Bolsonaro em 2018. Em janeiro, a empresa havia sido condenada a pagar R$85 milhões por danos morais individuais e coletivos pelo mesmo motivo. Então, não ficou barato não isso pro Luciano Hang. Aliás, tinha uma matéria 5 dias atrás, dia 27 de agosto, no Valor Econômico, também falando sobre isso, né? Casos de assédio eleitoral no ambiente de trabalho devem disparar nesse ano. O Ministério Público já recebeu 89 denúncias. A gente viu que já cresceu para 135. Olha aqui o que a procuradora do trabalho, Adriana Coutrin, diz. Não é um fenômeno novo, existe desde os tempos do coronelismo, do voto de cabresto. A diferença é que antes o tema era tratado na Justiça Eleitoral e agora está na Justiça do Trabalho. Ela conta que o tema entrou em evidência com as redes sociais. São comuns, afirma, vídeos mostrando empregados reunidos na empresa para atos políticos promovidos pelo empregador. Ou seja, os caras são tão burros, né, que eles cometem um crime e ainda gravam, para deixar mais fácil ainda para o Ministério Público do Trabalho entrar rasgando, né, neles. Mas é o seguinte, tinha uma outra matéria também no Valor Econômico, logo abaixo dessa, dizendo: tribunais condenam empregadores a pagar indenizações. Ou seja, o chicote tá batendo forte no lombo desses vagabundos, tá? Mas tá pesado. Eu li vários casos aqui que estão na reportagem, deixa eu colocar aqui para vocês. Em julgamento do Tribunal Regional do Trabalho do Paraná, os desembargadores analisaram ameaças de corte de gorjetas, demissões e previsões sobre economia. O objetivo era induzir a vítima a votar em determinado candidato à presidência, presidente falar qual que era, né? Ao transmitir o recado principal de que o candidato à presidência adversário, se ele ganhasse, que o empregador teria medo do que vai acontecer nessa economia. O réu deliberadamente condicionou a manutenção do emprego ao voto. Aí tem o número do processo aqui. Outro caso aqui julgado envolve uma fabricante de concreto condenada a pagar uma indenização de R$1 milhão por danos morais coletivos pela 72ª Vara do Trabalho de São Paulo. Na decisão, a juíza levou em conta depoimentos sobre distribuição de santinhos, ameaças de demissão e pressão para gravar vídeos de apoio para as redes sociais. Tem também o número do processo aqui. Então, assim, a nossa justiça está trabalhando e parece, né, aí já mudando de assunto, que tem gente que não gosta muito da atuação do Poder Judiciário, né?
o Estadão veio com um ataque vil pra cima do STF. Na verdade diz aqui, né, Supremo, STJ e TST, mas o alvo é o STF, porque a gente tem que relembrar que teve aquele editorial do Estadão ontem, em que eles diziam, né, a escalada autoritária do Supremo, mandando as favas à prudência procedimental em favor da espetacularização, Alexandre de Moraes semeia vento e o Brasil colhe tempestade. Então agora eles vêm com essa matéria, logo na sequência, né, essa matéria vil, dizendo que o Estadão mapeou cachês recebidos por 10 magistrados para palestrar em 17 eventos de entidades empresariais e órgãos públicos. Porque, pessoal, vou contar para vocês o que eles fizeram. Eles requentaram, na verdade, uma decisão do CNJ de praticamente 10 anos atrás e resolveram jogar na mídia. Os bolsonaristas estão repercutindo isso aí como se fosse o fim do mundo. 10 anos, praticamente, 8 anos, para ser mais exato, que essa decisão foi tomada, né, no âmbito do CNJ. CNJ, Conselho Nacional de Justiça, atualiza regras sobre a atuação de magistrados em atividades de docência. Como eu disse, pessoal, vocês sabem de quanto que é isso aqui? 14 de junho de 2016. Qual que é a lógica disso aí? É o seguinte, é permitido, tá, que os juízes sejam professores, e inclusive recebam por isso, tá? Então, é a única atividade, na verdade, que se permite que o juiz faça, além de ser juiz. É ser professor, isso aí tá lá no artigo 95, inciso 1 da Constituição do Brasil. E aí, em 2016, foi levado para o CNJ a seguinte dúvida. Olha, tudo bem, então professor e juiz ao mesmo tempo pode, inclusive sendo professor pago, tá? Mas, e palestrante? É encaixado na condição de docente, o sujeito que faz só uma palestra? Isso aí é considerado como se ele fosse um professor? Também como é que é isso? E aí ficou decidido, tá? Resolução número 226 de 2016 do CNJ, que a participação de magistrados como palestrantes, conferencista, presidente de mesa, moderadores e debatedores, ou membros de comissão organizadora, é considerada atividade de docência, ou seja, é igual a ser professor quem dá uma palestra e etc. Então pode, inclusive, receber por isso, tá? E a atividade de coaching e similares voltado à preparação de candidatos para concursos públicos passa a ser proibida. Então não pode ser coach e não pode ser professor desses cursinhos voltados para a preparação para concursos públicos. Ou seja, as regras são claras, as regras estão aí amparadas pela Constituição, pela resolução do CNJ, aí vem o Estadão e resolve fazer esse ataque vil, né, nesse momento, desenterrar esse assunto e tal. Eu achei uma canalice, tá? Bem, só pra gente fechar, vou comentar rápido que a entrevista do Barroso na Folha de São Paulo, né? Fim do inquérito das fake news não está distante. Eu achei interessante aqui um trecho em que ele pergunta, né? Como o senhor vê a decisão do ministro Alexandre de Moraes que suspendeu o X no Brasil? O Barroso só fala o seguinte, olha, uma empresa que se recusa a apresentar um representante legal no Brasil não tem condições de operar no território brasileiro. Ele diz que ele não pode opinar mais, tal, porque ele vai ser chamado até a julgar esse processo, tá? Quando isso for pro plenário. Então, mas tem um outro trecho interessante aqui que pressionam ele sobre essa questão de eventos e não sei o quê, e ele diz, olha, aqui é muito simples, tá? Eles falam da questão de o ministro do STF que foi ver jogo da Champions League e tal, com deputado e com congressistas. E ele diz, olha, não existe nenhuma lei vedando, né, proibindo nenhum desses comportamentos. São escolhas pessoais que as pessoas fazem e aí elas se sujeitam à crítica pública. Juízes têm direito de ir à festa e têm direito de assistir a jogos de futebol. As pessoas têm direito de ter percepção crítica, de modo que cada pessoa escolhe se vai fazer ou não vai fazer. Só para que vocês entendam, tá? Não fixem o contexto aqui, é óbvio que eles estão se referindo ali ao ministro Dias Toffoli, tá? Que assistiu a final da Champions League esse ano em Londres. Ele foi convidado lá para um camarote, tá? Do empresário. Eu confesso, pessoal, que eu não tenho muita paciência para isso não. Ver bolsonarista. Os caras compraram mais de 50 apartamentos com malote, dinheiro vivo, tá? Questão toda da rachadinha, funcionário fantasma, coleta de dinheiro todos os meses ali, tal. E ver essa turma, 102 imóveis comprados no período. Aí ver essa gente agora vem com todo um rigor moral cobrar que Toffoli foi em jogo, assistiu o final de jogo de Champions League, porque alguém deu ingresso lá no camarote pra ele. Pelo amor de Deus, pessoal. Pra gente fechar aqui, o Barroso respondeu sobre os processos do 8 de janeiro, tá? Ele diz o seguinte, houve cerca de 1.450 denúncias feitas pelo Procurador-Geral da República. Isso aqui os bolsonaristas omitem esse ponto, tá? Só quem pode realmente denunciar a pessoa é o Procurador-Geral, que eles dizem que é tudo Xandão. Xandão é só na parte do inquérito, na hora do vamos ver mesmo, tem que ser o Procurador-Geral, tá? Pra fazer a denúncia, pra abrir o processo de verdade. Bem, dessas 1.450 pessoas que foram denunciadas pelo PGR, 220 denúncias mais ou menos envolveram os crimes mais graves, que são esses que estão sendo julgados com pessoas que efetivamente ingressaram no prédio do STF, do Palácio do Planalto, da Câmara dos Deputados, inclusive nessa sala, e a depredaram inteiramente.
Então, esses 220 é o núcleo mais agressivo e que tem as imagens e que tem tudo, tá? Aos outros denunciados, mais de 1.200, continua a ser oferecido o acordo de não persecução penal para a pessoa não ir presa, não usar mais a tornozeleira eletrônica e ter o passaporte devolvido. Consiste tão somente em pagar uma multa de R$5.000, se tiver dinheiro, se não tiver, não precisa pagar. Ficar 2 anos sem rede social e fazer um curso de democracia no Ministério Público. Mas a maioria não aceitou. Portanto, tem pessoas se sujeitando à prisão por vontade própria, por radicalismo ideológico. Pessoal, como já é de costume, tá, pra gente fechar esse vídeo, eu tenho anunciado isso. Caso você precise aí de uma oportunidade para se trabalhar, inclusive ganhando em dólar, isso aqui não é bet, isso aqui não é casa de aposta, não é porcaria nenhuma, isso aqui é trabalho mesmo, tá? Para ganhar dinheiro de verdade. Se você tiver precisando e tiver a curiosidade, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Bem, dessa forma eu termino o vídeo agora, pessoal. Se você gosta do nosso trabalho, quiser contribuir com alguma coisa, tá aí a nossa chave Pix na tela e a gente volta em uma próxima oportunidade.